Moisés constrói o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta. Então, Gênesis é criação e Êxodo é o livro que nós podemos classificar como o livro da glória de Deus. Levítico é instrução, porque é onde Deus vai direcionar a nação de Israel na forma do culto, nas vestimentas, na relação com o próximo, nas leis de cunho social, de cunho moral, de como o povo tinha que se comportar, o que o povo tinha que se alimentar, mostrando que Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida. Agora, Números é movimentação, porque o livro de Números mostra quando a nuvem se movimenta e o povo começa a seguir a nuvem da glória. Diz a Bíblia que a nuvem por vezes ficava parada um dia, vários dias, meses e às vezes até anos, e o povo só se movia conforme a movimentação da nuvem. Vocês entendem isso? Eles não se moviam, não davam um passo se a nuvem estivesse parada. E o povo que tinha que estar atento à movimentação da nuvem eram os levitas, especificamente os coatitas. Eles eram como que os observadores do momento, porque enquanto a nação de Israel estava preocupada com seus trabalhos diários, esse povo ele tinha que estar com os olhos fixos na nuvem da glória, porque qualquer movimentação Deus tinha direcionado Moisés para fazer trombetas de prata, e assim que a nuvem se movia, eles tocavam a trombeta para o povo se movimentar. Então quem direcionava o povo era a glória de Deus. Eles não se moviam pelo que eles viam, mas eles se moviam por meio da movimentação da glória de Deus. E Deuteronômio é repetição. Por quê? Porque o povo está prestes a entrar no Jordão, passar o Jordão para entrar na terra prometida. Então é necessário uma repetição da lei para que o povo não esqueça, para que então o povo conquiste. Então vamos lá: Gênesis, criação; Êxodo, glória; Levítico, instrução; Números, movimentação; Deuteronômio, repetição, para que em Josué o povo conquistar. Porque é dessa forma. Primeiro Deus ele cria, ele te dá uma estrutura para então, depois que você tem estrutura, ele liberar a glória dele sobre a sua vida. Com a glória que ele libera sobre você, vem instruções claras, específicas, diretrizes muito bem detalhadas, para que então você se movimente. Jesus, quando antes de enviar os discípulos, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas o livro de Êxodo também é o cumprimento de uma promessa feita ao amigo de Deus, Abraão. Quando Deus falou que ia dar a nação de Israel, toda a terra de Canaã para Israel, Deus falou para Abraão. E Abraão perguntou para Deus: Deus, de que forma isso vai acontecer? Deus falou: Abraão, antes da resposta, levanta um altar e sacrifica. Porque a resposta que você está procurando, ela vai vir no momento que você levantar um altar e sacrificar. Vou melhorar para você entender. Você quer uma resposta da minha parte, Abraão? Ofereça sacrifício de novo. Porque a adoração vai vir resposta, vai vir direção, vai vir instrução. No último dia que eu preguei aqui, eu falei que a adoração precede a revelação. Primeiro vem a adoração, para que então venha a revelação da parte de Deus. Nós vemos isso na história de Eliseu. Traga-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava e dedilhava o instrumento, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. E então veio a palavra profética do mover da adoração. Aleluia. Que é acompanhada de oração. Oração, adoração. Então Deus direciona Abraão a adorar através de um sacrifício. E no meio dessa adoração é o texto que diz que as aves do céu tentavam corromper o sacrifício, e Abraão protegia o sacrifício, enxotando as aves do céu. Mas diz a Bíblia que chega um determinado momento que Abraão dorme, e quando Abraão dorme, uma nuvem passa, se aproxima dele, a expressão que a Bíblia usa é um fogareiro, uma fumaça junto com uma tocha passa por entre o sacrifício. Deus responde, Deus fala: Abraão, eu vou te dar toda essa nação, Ferezeu, o Amorreu, o Jebuseu, toda a terra de Canaã, desde Dan até Berseba vai ser de vocês, mas é necessário que o cálice da minha ira se encha. E quando o meu cálice se encher,
eu vou derramar juízo, e a nação que vai vir das suas entranhas vai ser um instrumento de juízo, e eles vão conquistar. Então passa-se 400 anos depois da morte de Josué, levanta-se um rei que não conheceu o Senhor, e o texto diz que o povo afligia a nação de Israel, e o mais lindo é que quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia, apertava, atava farto, pesado, mais o povo ia crescendo, se fortalecendo e desenvolvendo uma vida de oração, porque o povo estava clamando. Então, entenda isso, isso é muito espiritual. Existem dois cálices: o cálice da terra que se enche de maldade, e o cálice do céu que se enche de intercessão. E quando esses dois cálices se enchem, o apóstolo João diz no livro de Apocalipse que quando o altar de incenso é cheio com o incenso da oração, o trono de Deus começa a se movimentar. Porque João diz: eu vi que quando o santuário celestial se encheu com o incenso da oração de todos os santos, do trono saiu vozes, relâmpagos e trovões. Ou seja, o trono de Deus começa a se movimentar a partir da oração, da intercessão, da adoração. Porque quando Pedro estava preso na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e diz a Bíblia que o anjo desceu e libertou Pedro da prisão. Quando Paulo e Silas foram presos, em Atos capítulo 16, diz o texto que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam. Deus desceu no cárcere, entende? A presença manifesta de Deus desceu ali. Atos capítulo 4, a igreja, depois de uma perseguição, se reúne na casa de um determinado irmão, e eles oram, e diz a Bíblia, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Tendo eles orado, a casa que eles estavam reunidos tremeu. Ou seja, a oração ainda é o elemento que o céu desceu. A adoração ainda é o único elemento que nós nos conectamos com o divino, e Deus se conecta conosco. O texto de Lucas capítulo 3 diz que enquanto Jesus descia as águas do Jordão, ele estava orando, e enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito desceu, e Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Lucas 9, no monte da transfiguração, Jesus estava em oração, e em oração ele começou a se transfigurar diante dos discípulos, e o texto diz que a nuvem da glória de Deus desceu. Elias reparou o altar, e quando ele repara o altar, ele ora, e através da oração o céu se abre, fogo cai do céu. O texto de Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Deus poderoso, glória! Agora só não pode ir até meia-noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O cálice da ira de Deus se enche, e Deus vai derramar ira contra o Egito e contra a nação de Canaã, e vai libertar a nação de Israel. E de que forma Deus vai fazer isso? Vai chamar um exército poderoso, vai chamar vários guerreiros, vai chamar homens que têm influência política, homens que têm influência com outras nações, aliás, com outras nações não. Êxodo 3 diz que Moisés, que já estava 40 anos no deserto apacentando ovelhas do seu sogro Jetro, sobe o monte Horebe, o monte de Deus, e ele vê uma sarça em chamas que não se consome, e ele se aproxima para ver aquela estranha visão. E quando ele se aproxima, a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E atraído pela chama da sarça, está acesa, mas não é consumida. E quando ele chega, Deus começa a falar: Moisés, você vai libertar a nação de Israel eu vou libertar a nação de Israel através de você. Porque o clamor da nação de Israel subiu. Eu tenho visto
tenho contemplado e eu desci para livrar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, sou pesado de língua. Eu não perguntei se você é pesado de língua. Eu estou falando que você vai ser instrumento da nação de Israel, que vai trazer libertação para o povo. Mas, Senhor, eu não sou líder de uma nação poderosa, eu não tenho soldados, eu não tenho pessoas debaixo da minha liderança. Moisés, o que você tem na mão? Tenho apenas um cajado. É com isso que você vai ser instrumento na minha vida. Aleluia. Sansão tinha uma queixada de jumenta. Com uma queixada de jumenta matou mais de 1000. Davi tinha 5 pedras lisas e um alforje e derrubou o gigante Golias. O valente de Davi tinha uma espada na mão apenas, e ele lutou tanto com aquela espada que a espada ficou grudada na mão. Um dos valentes de Davi tinha uma lança, e com a lança matou 300. Deus chamou Jeremias sem eu não sei falar. Jeremias, não diga que você não sabe falar, porque eu estou te vocacionando. Antes que você se formasse no ventre materno, eu já te santifiquei, já te separei, e agora chegou o tempo da visitação, e eu te declaro, Jeremias, eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu te torno cidade forte, colunas de bronze e muros de ferro. Determinado momento da chamada que Jeremias tenta parar, mas ele disse: mas contudo a sua palavra ficou presa dentro de mim como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, de maneira que eu não posso conter. Teve um determinado momento também que ele pensou em parar, mas Deus disse: Jeremias, eis que eu faço das minhas palavras na sua boca fogo e os teus adversários palha. Parafraseando Jeremias, marche. Jeremias, continue. Jeremias, continue anunciando as minhas palavras, porque a única maneira do inferno não prevalecer contra a sua vida, sua casa, seu ministério, seu casamento é abrindo a boca e deixando eu te usar como instrumento. Se você fechar a boca, os adversários vão te destruir, mas se você abrir a boca, diz o Senhor, as minhas palavras na sua boca é fogo e os teus adversários é palha. Moisés, foge não. Você vai trazer libertação. Meu Deus, aleluia. 10 pragas eu vou trazer sobre a nação de Israel, e na última praga quem sabe? O cordeiro foi morto. A libertação do Egito veio não através de um poder político, mas através do sangue do cordeiro. E é tão lindo que na instituição da Páscoa Deus falou: vocês têm que comer da cabeça do cordeiro, das pernas do cordeiro e das vísceras do cordeiro, das entranhas, fissuras. Significando que o povo que foi liberto do Egito tem que ter a mente do cordeiro, tem que ter o coração do cordeiro e tem que seguir os passos do cordeiro. Glória a Deus. Mente de Cristo, coração de Cristo, ações de Cristo. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o povo de Deus, recém-liberto das garras da tirania egípcia, segue agora pelo deserto, guiado pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Sinais visíveis da presença de Deus. Aleluia a Deus. Mas quando eles chegam no limite do Mar Vermelho, eles percebem que estão encurralados. À frente, as águas profundas, e atrás, as nuvens de poeira se aproximando, porque o exército de Faraó vinha. Então o povo entrou em pânico, começou a gritar. Uns acusaram Moisés, outros lamentavam. A liberdade parecia que agora ia se tornar escravidão novamente. E o líder da nação de Israel começou a clamar: Senhor, nos ajuda. Mas a resposta de Deus é interessante e gigante. O que você está clamando? E essa ordem que Deus dá para Moisés, marche, é uma lição para todos nós. Há momentos que Deus ele já te deu a promessa, já mostrou o poder,
já revelou a vontade dele para você e agora ele exige algo de você. O que? Movimentação. A semelhança de Israel, muitos que a questão pode estar encurralada em algumas situações, mas já recebeu a palavra, já recebeu profecia, já se alimentou do cordeiro, já experimentou provisões extraordinárias, mas diante de algumas circunstâncias fica parado só clamando, enquanto Deus já liberou a palavra para você se movimentar. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a fé é uma chamada a avançar quando os olhos não veem sair. A razão humana gritaria, é loucura marchar. Não faz sentido isso, mas não tem que fazer sentido. O mar está ali como um muro intransponível, impossível de ser passado, mas Deus ordena o impossível para demonstrar o caminho para o seu povo. Demonstrar para o seu povo que com a fé você observa coisas que com o olho humano você não consegue observar. Porque a fé verdadeira ela não caminha à luz das circunstâncias, mas a fé verdadeira ela caminha à luz da promessa e da palavra de Deus. Ela não seguia pelo sentido, mas ela seguia pelas escrituras. A fé, alguém disse que é como você pegar um papel em branco, dar para Deus e falar, pode escrever que eu vou seguir tudo que você mandar. Não é eu declarar o que eu quero obter, o que Deus tem que fazer, mas é eu me submeter à vontade de Deus e confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, naquela hora, se Israel tivesse confiado apenas no que via, eles teriam retornado ao Egito, de volta às correntes e aos açoites. Mas a fé nos chama a dar passos, mesmo que não faça nenhum sentido. Não era hora para lutar e não era hora para tentar nadar ou tentar fazer algum barco improvisado. Era hora de continuar avançando. A fé muitas vezes é provada no limite da lógica, no beco sem saída, no ponto onde o ser humano diz, não tenho mais o que fazer, não tenho mais solução nenhuma, já tentei de todas as maneiras, de todos os recursos, já procurei A, B, C, já orei, já jejuei, mas não tem nada que o homem possa fazer. Então a fé é a única solução. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É justamente aí que a fé começa a operar. Quando não tem mais nada que você consiga fazer. E a fé, ela não precisa de ponte, ela não precisa de barco, ela não precisa que o mar seque primeiro. Ela manda andar mesmo sem ver o caminho, porque à medida que você vai andando, o caminho vai aparecendo diante de você. É como quando Deus chamou Abraão. E quantas das vezes diante da circunstância você para, mas o Espírito de Deus sussurra. E nada é em vão. Essa campanha, esse propósito é em vão, porque Deus sabe que tem pessoas aqui que têm promessas, que têm palavras, que já experimentou coisas extraordinárias da parte de Deus, mas você está parado, encurralado, só orando, sem se movimentar, sem agir, você entende? Aleluia! Mas o Senhor continua, por intermédio dessa palavra, falando, você tem que andar, você tem que movimentar. Eu já fiz muitas coisas, entende? Então não espere tudo fazer sentido para você começar a obedecer a voz de Deus. Não espere as coisas começar a se endireitar para você começar a obedecer. Não espere as circunstâncias começar a ficar favoráveis para você começar a falar, agora eu vou fazer, agora eu vou investir, agora eu vou pregar, agora eu vou evangelizar, agora eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Porque agora as circunstâncias estão favoráveis. Não, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então Cristo, ele chama Pedro para andar sobre as águas, mas ele permite as tempestades. Mas mesmo com as tempestades, as ondas altas, Pedro começou a andar. Mas a queda se deu quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para a tempestade. E a queda de todo homem, de toda mulher de Deus, é quando tira os olhos de Cristo, quando tira os olhos da palavra e começa a olhar para Faraó, começa a olhar para A, começa a olhar para B. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, é o consumador da fé. Glória a Deus. Então não é tempo de ficar parado, mas é tempo de se movimentar por meio da fé. Aleluia, Deus. Não é tempo de recuar. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de timidez, mas Deus nos deu espírito de poder, de fortaleza, de amor, de moderação.
à medida que você andar, à medida que você se movimentar. O mar está fechado, ok, está assim, mas Deus está falando, essa movimentação. Não temas o impossível, porque quando as coisas se tornam impossíveis, é aí que Deus entra mesmo. Você está entendendo? Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Glória. E o mais lindo aqui, segunda parte aqui que eu quero falar é que a oração tem sua hora, mas a obediência não pode esperar. Eita glória. Por que clamas a mim, disse o Senhor a Moisés? À primeira vista essa pergunta parece estranha. Afinal, quem repreenderia alguém que está orando? E Deus está basicamente repreendendo Moisés que está clamando, está orando. E ainda mais orando em um momento de desespero. Se eu pergunto, por que você está clamando? Não porque a oração seja errada, mas porque há momentos que orar sem agir é incredulidade disfarçada de piedade. Vou repetir isso daqui. Tem momentos que quando você só ora, mas não age, você está com incredulidade disfarçada de piedade. Deus já havia prometido libertar o povo, e agora era a hora de se agarrar nas palavras que Deus tinha falado. Spurgeon disse: há ocasiões em que orar é fugir do tempo. Deus está te direcionando, não vou orar de maneira forte. Não vou orar esperar Deus confirmar. Mas Deus já falou, já usou o profeta, já confirmou sonho, já confirmou a palavra. Eu vou continuar orando para Deus confirmar mais uma vez. Meu Deus. Orar, às vezes, é fugir do dever. Meu Deus. Há uma hora de orar e a hora de agir. Há quem diga, né? Oração, ação. Quando Deus falou, nossa resposta deve ser a fé. E a fé sem obras, ela é morta. Então a fé verdadeira, ela se movimenta, ela tem obras. E aqui há um princípio espiritual extraordinário. Como eu disse, há momentos que orar pode se tornar uma desculpa para não obedecer. É tempo de obediência, é tempo de submeter-se à palavra. Mas eu vou orar, eu vou orar. Deus está falando, os campos estão brancos, estou precisando de você, estou contando com você, não, mas vou orar. Vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Então, orar às vezes se torna uma desculpa para não obedecer. Moisés estava clamando com quebrantamento, com urgência, com desespero, mas Deus já havia falado, Deus já havia prometido, Deus já havia derramado 10 pragas sobre o povo. O povo ainda estava precisando. Fala de algo. Alguém disse que a oração é o pulmão da alma, mas a obediência é o passo dos pés da fé. Há quem ore para evitar o confronto que Deus já mandou ele fazer. Deus já direcionou você para uma guerra. Deus já direcionou você para uma determinada área. Mas às vezes você ora para evitar o confronto. Há quem clame, mas o coração já ouviu e não quer ouvir. Meu Deus. É verdade. Aleluia. Isso não é fé. Isso é disfarce espiritual para incredulidade. Spurgeon certa vez disse: a oração que paralisa a ação é uma prece sem vida. O homem de fé ora e depois age. Ele ora e age. Ele ora e se movimenta. Ele ora e manifesta aquilo que ele recebeu em oração. Isso é o ministério de Jesus. Jesus, ele diz: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ou seja, o que eu manifesto aqui na terra, eu só manifesto aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. No mundo espiritual, o Pai já liberou a cura e eu vou manifestar a cura. É por isso que Paulo disse: crie, por isso falei. Porque a fé, ela não apenas tem obras, mas a fé, ela tem uma visão, tem audição e ela tem uma fala. A fé, ela anuncia, a fé, ela proclama. Então, se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu me movimento. Se eu creio, eu ando. Se eu creio, eu ouço a palavra e correspondo àquilo que Deus está falando. É fácil clamar diante do mar, mais difícil é andar mesmo com o mar fechado. Mas o Deus da Bíblia honra os que obedecem a sua voz sem exigir explicação. E quantas vezes nós dizemos: estou esperando em Deus, estou esperando uma direção, quando na verdade
Deus é quem está esperando algo de nós. Às vezes você está esperando algo de Deus e Deus está falando, eu estou esperando você fazer. Porque eu já liberei, já direcionei, já mandei, já dei a unção, já coloquei algo na sua mão e você está escondendo que eu coloquei. Glória a Deus, meu Deus, é forte demais. Deus já falou, por sua palavra, por sua promessa, por sua direção, por sua profecia. Não adianta ficar orando, esperando, é tempo de obedecer. Glória a Deus. Como que Deus estiver dizendo. Não clame por aquilo que eu já ordenei você fazer. Meu Deus. Já liberei a palavra, já liberei a direção, já liberei os recursos do mundo espiritual. Aleluia. Agora é a sua vez de se levantar e se apropriar por meio da fé daquilo que eu já te disse. Porque a provisão ela vem quando você vai para o ambiente que a palavra direcionou. Foi assim com Elias. Elias vai até Sarepta. E Elias chega em Sarepta, tem uma viúva com um pão para ela, para o filho dela e para morrer. Mas Elias é um homem de fé, de oração, ele entende. Deus mandou eu vir para cá, para essa direção, e ele disse que vai ter provisão. E se vai ter provisão, algo tem que acontecer. E diz a Bíblia que Deus dá uma palavra profética e fala, mulher, faz primeiro para mim. Ou seja, obedeça a palavra, porque a partir da sua obediência, a realidade espiritual vai se sobrepor à realidade natural. Deus vai te abençoar, vai me abençoar, e não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na sua panela. Basta obedecer. Elias obedece, a mulher obedece, o milagre. Aleluia! Há muitos que estão paralisados na intercessão, não por zelo, mas por medo de agir. Vou repetir, muitos estão parados na oração, na intercessão, não por zelo e dedicação, mas por medo de agir. Mas Deus brada aqui nessa noite, eu já te entreguei algo. Glória a Deus! Eu já coloquei algo no seu coração. Não temas em fazer, não espere as circunstâncias começar a florescer para você começar a investir, para você começar a fazer, porque o que você precisa para viver o que eu te disse é obedecer a palavra que eu já liberei. Porque obediência tardia é desobediência disfarçada. Tempo de chorar passou, tempo de ficar lamentando passou. A terra que você busca pisar, ela não vai ser conquistada só através de oração sem movimentação. É necessário passos de fé. O mar não se abrirá apenas para quem clama, mas para quem se movimenta. O Senhor diz, a resposta que você está procurando eu já liberei. É como alguém recebeu um presente e não quer abrir. O presente ele já te deu, só abrir. A Bíblia diz em Apocalipse 19 sobre os atos de justiça que são os linhos finíssimos da igreja. Então, há uma vestimenta que a igreja deve vestir. O Pai disponibilizou, mas a igreja tem que vestir. Sem que ele não vai vestir por você. Estão aqui, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ouça isso daqui de maneira profética. Você já orou pela porta? Não movimente a sua mão e vire a maçaneta. Olha. Você já clamou pelo escape? Agora dê um passo. Você já buscou direção? Agora entra na estrada. Porque o Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai te direcionar. Porque as águas elas só se dividem para quem decide marchar. Deus está nos chamando nesse final de campanha a sair desse vale da indecisão e começar a se movimentar com base naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então Deus abre o mar quando o povo marca. Mas não se abriu enquanto o povo estava clamando, nem enquanto Moisés estava discursando. O mar se abriu quando a ordem foi obedecida. O milagre não precedeu a fé, ele respondeu à fé. A fé veio primeiro, o milagre veio depois. Não foi o milagre que veio para a fé acontecer, foi a fé que veio em primeiro lugar, para depois o milagre acontecer. O texto nos diz e nos mostra que o poder de Deus se manifestou quando o povo deu passo. A vara de Moisés se estendeu, os pés começaram a se movimentar, pisaram nas águas e então Deus começou a soprar. Aleluia! Glória a Deus!
Abraão ele teve que levar Isaac para o Moriá, erguer o cutelo, para então ele ver a provisão. O cordeiro que foi morto no lugar de Isaac, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do povo. Josué, ele viu o Jordão se abrir quando os sacerdotes molharam os pés do Jordão. Pedro só caminhou sobre as águas porque saiu do barco. E o cego de João, capítulo 9, só foi curado depois que chegou no tanque de Siloé. Porque Jesus aplicou saliva, passou no barro, passou nos olhos, agora vai para o tanque de Siloé. Direciona alguém aí, ele até o tanque de Siloé, porque quando ele chegar lá e passar as águas, então a cura vai acontecer. E a mesma coisa com os 10 leprosos, vai até o sacerdote. E no caminho, depois que o mestre liberou a palavra, eles foram curados. Então Deus age quando a fé anda. Muitos querem ver primeiro para depois crer, mas o caminho da fé é o oposto, é crer primeiro para ver depois. O mar não se abriu para convencer o povo a andar, o povo teve que andar para o mar se abrir. O mar se abriu porque o povo decidiu obedecer. E aqui está o mistério. Deus não precisa que o mar esteja aberto para nos mandar marchar. Deus nos manda marchar e andar com o mar fechado. Ele não precisa de estrada, porque quando o pé pisa na água, Deus cria a estrada. A fé que apenas espera milagres não é a fé bíblica. A fé verdadeira anda e glorifica a Deus antes do milagre acontecer. É como Jesus diante do sepulcro de Lázaro, antes da ressurreição. Pai, graças te dou. E é uma ironia isso daqui, porque o que parecia ser o fim tornou-se um caminho para a glória de Deus se manifestar. O obstáculo virou passagem. E quantas das vezes Deus nos direciona, e foi Deus que direcionou o povo para aquela situação. Mas a ordem foi clara, macho. Quando eles começaram a obedecer, então o milagre aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Ele ainda é o mesmo, ele ainda é o mesmo. Glória a Deus. Mas não os que ficam parados, esperando só a parte dele. Ele abre os caminhos para aqueles que andam com fé. E Cristo, ele é aquele que é o nosso caminho no meio do ano. Foi ele quem, quando bradou até Telestai, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso ao lugar santíssimo. Foi ele quem nos conectou com Deus, e a separação não mais é uma realidade, mas agora é possível, por meio do sangue de Cristo, nos reconectar com Deus. Foi ele, Jesus, quem nos libertou da escravidão do Egito e nos direcionou para a terra da promessa. E é ele quem nos conduz pela mão. Glória a Deus. Eu quero ler agora aqui esse texto porque é muito lindo. Deus fala para Moisés em Êxodo 14, versículo 16: você levante o seu bordão. Versículo 19 diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. A coluna de nuvem se retirou deles e se pôs por detrás. Ia o exército dos egípcios e o exército de Israel. Mais lindo é que quando o povo começou a se movimentar, o anjo foi para trás, a nuvem foi para trás. A nuvem era escuridão para os egípcios e era luz para a nação de Israel. Aleluia. Iluminava a nação de Israel e trazia confusão para a nação egípcia. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o texto diz: e o Senhor soprou um forte vento leste toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse. Ou seja, Deus começou a soprar lá do outro lado, e o mar foi se abrindo de lá para cá. Oh, glória! Então o povo não viu enquanto o mar estava se abrindo, mas enquanto o povo estava se movimentando, o mar já estava se abrindo lá do outro lado. Aleluia. A mesma coisa na passagem do Jordão. Se você for ver a quilometragem, eu não me recordo, mas é muito longe a distância do Jordão, que era um rio corrente descendo. O Jordão parou de descer lá em cima, as águas continuam escoando, até que esvaziou e ficou uma parede lá do outro lado. Mas Deus falou para a nação de Israel: sacerdote, coloca a arca no ombro e pisa. E era rio de água corrente. Diz a Bíblia que o rio transbordava naquela época, o rio Jordão. Então o rio transbordando, mas lá em cima a água já tinha parado, só estava escorrendo as águas que tinham continuado, mas chegou um determinado momento que a água secou e o povo passou. Aleluia.
Então os filhos de Israel entraram e começaram. Durou isso a noite toda. Estava vendo aqui, a noite inteira Deus soprou, ficou soprando e o mar foi se abrindo. Durante a noite, o povo de Israel foi passando. Na vigília da manhã, o anjo do Senhor, diz a Bíblia, que começou a emperrar os carros dos egípcios durante a manhã, e ao amanhecer as águas se fecharam e o Egito foi consumido. Então isso é muito lindo. Já caminhando para o final, quando a gente olha para essa cena diante do mar, a gente não vê apenas uma história, mas a gente vê o retrato da nossa jornada de fé. Porque ali está o povo de Deus, como muitas das vezes nós estamos, com pressão atrás, impossibilidade à frente, medo ao redor, e a voz de Deus falando: continua pregando que eu estou cuidando da sua finança, continua pregando que eu estou cuidando do seu marido, mas seu marido está manipulação, continua pregando que eu estou cuidando do seu filho, mas seu filho está nas drogas, continua fazendo a minha obra que eu estou protegendo, continua fazendo, porque ó, lá do outro lado eu já estou operando, você nem está vendo, lá do outro lado eu já estou soprando, você nem está vendo, mas continua, porque vai chegar um momento que você vai ver ele se abrir, então você vai se movimentar. Que ordem gloriosa! Porque quando Deus fala, a voz do Senhor é poderosa. Quando Deus manda andar é porque Ele já preparou o caminho. E hoje talvez você está exatamente nessa situação. Aleluia! O Senhor está dizendo: começa a andar. Começa a andar, porque eu vou começar a abrir sua visão espiritual, sua audição espiritual, e você vai perceber que eu já estou soprando. Você vai perceber que já está acontecendo uma movimentação no mundo espiritual. É como quando Daniel, 21 dias orando, jejuando, e no 21º dia o anjo veio e falou: desde o primeiro dia dessa campanha de oração, a resposta já foi liberada, mas houve uma batalha no mundo espiritual. Mas ei, Daniel, a carta chega para você, e a carta de Deus é: você é muito amado, você é comentado no céu, mulher, você é comentada no céu, moça, você é comentada no céu, varão, homem que aqui está. E Deus está falando nesta campanha: este propósito não é vão. Se eu estou mandando vocês se movimentar, é porque eu já estou soprando lá do outro lado, e ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, a minha mão, o meu poder vai se manifestar, a provisão vai vir de onde vocês nem esperam, porque eu ainda levanto o menino no meio da multidão com 5 pães e 2 peixinhos, eu ainda as multiplico, o azeite da viúva, e para aqueles que estão debaixo da nuvem da minha glória. A vestimenta não vai envelhecer, os teus pés não vai se inchar. Aleluia, fazendo uma obra, diz o Senhor. Eis que quando você passar pelo mar, eu vou estar com você, diz o Senhor, e eu estou criando um caminho aonde não existe caminho, eu estou criando uma porta aonde não
está aqui. O Senhor está aqui. Glória, 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 glória a Jesus. Deus Santo, aleluia. Salva. Eu sou o Senhor que abre o caminho no meio do mar e faço vereda nas profundezas. Aleluia. Aleluia. Eu nunca fui surpreendido pelo teu adversário, mas eu vos conduzi diante desse mar para fazer com que os vossos adversários sejam engolidos vivos. O que parece um limite é o cenário que eu escolhi para revelar a minha glória